Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar de modelos econômicos. Primeira coisa é entender os dois grandes circuitos econômicos que existem. Então, tem o circuito monetário e o circuito de bens de consumo. Então, no circuito monetário, a gente está falando do dinheiro. Então, as famílias ou economias domésticas, elas têm despesas de consumo que elas compram via regra dos empreendimentos das empresas. Em troca, as empresas têm que comprar o quê? O que é que proporciona de dinheiro para as famílias? Renda e salário. Então, dessa forma, acontece o circuito. As empresas dão renda e salário para as famílias com renda e salário devolvem para as empresas, tá? E o que é que tem nessa outra corrente? Vai no sentido contrário. As empresas fornecem bens de consumo e serviços para as famílias, para as economias domésticas, e as famílias fornecem trabalho para as empresas, mão de obra. Então, esse ciclo ele é virtuoso porque você tem o aumento da produtividade sempre gerando ali riqueza, produtividade, não necessariamente o aumento dela, mas a produtividade das empresas gerando riqueza para que o poder de consumo das famílias aumente e assim vai cada vez se tornando um ciclo virtuoso. A ideia é que o país, a região e a história da humanidade mostra isso, aumente seu bem-estar conforme esse ciclo vai evoluindo. O modelo de circuito econômico é útil para uma visão geral da economia. A gente entender que existem dois grandes ciclos, dois grandes circuitos econômicos. A maioria dos modelos, no entanto, são construídos a partir de ferramentas matemáticas. Então, quando a gente fala de modelagem, na ciência como um todo, mas na economia também, a gente fala de modelos matemáticos, que você tem seleções de equações e de relações entre variáveis. Na econometria, particularmente, a gente está falando, aliás, na economia, particularmente, está falando de uma área específica que se chama econometria, tá? Modelos econométricos, vou colocar matemáticos e estatísticos. A estatística evoluiu bastante aí, principalmente no último século, no século XX, né? Estatísticos, aqui tem um erro. O modelo mais simples é o de fronteira de possibilidade. É um modelo matemático, mas ainda muito simples, não chega a ser um modelo econométrico, tá? Não tenho pretensão nessa aula de falar sobre econometria. Mas vamos mostrar um pouco desse modelo de fronteira de possibilidades que o Mankey mostra lá no livro dele sobre Introdução à Economia. A ideia é que existe uma fronteira entre a produção de dois bens. Ele simplifica a economia como se só tivessem dois bens, computadores e carros, e diz que como os recursos são limitados, as empresas possuem recursos limitados, elas, para produzir uma certa quantidade de computadores, elas vão ter que abrir mão de produzir uma quantidade de carro. Então, no extremo, acontece o seguinte: a empresa resolve, as empresas, a economia geral resolve aqui no ponto F produzir nenhum carro, e aí ele gasta toda a sua capacidade produtiva para a produção de computadores. Então, produz 3.000 computadores. No exemplo hipotético, claro, não seria ideal a sociedade não ter carro, afinal as pessoas precisam de carro. No outro extremo, nós temos o seguinte: a produção de nenhum computador e de 1.000 carros. Está bem aqui na tabela, o ponto E. Também não seria o ideal, porque a sociedade precisa de computador. O ideal seria algo no equilíbrio entre esses fatores. É exatamente a metade de um de outro da capacidade produtiva? Não. Tem que ver onde é que se encontra esse equilíbrio. E você vai sempre ter uma fronteira desse equilíbrio. Por exemplo, no ponto A, você tem a produção de 600 automóveis e 2.400 computadores. No ponto B, 700 automóveis e 2.000 computadores. A ideia é que quando a gente vai aumentando a produção de automóveis, você diminui a produção de computadores até chegar no extremo. E aí você tem pontos que não estão com todos os fatores de produção, como o ponto D, ou pontos que você não tem fatores de produção suficiente para alcançar, como o ponto C. O que é importante nesse gráfico? Os pontos ao longo da fronteira são a produção de máxima eficiência, tá? O uso total da capacidade produtiva, seja para computadores, seja para automóveis. Os pontos dentro da fronteira são pontos de produção ineficiente, quer dizer que a economia pode avançar porque existe capacidade produtiva para isso. Já os pontos fora da fronteira indicam
são aqueles que não são alcançáveis com os fatores de produção atualmente vigentes na sociedade. Então, não tem como alcançar. E quais são esses chamados fatores de produção? Os clássicos da economia, preconizados por Cobb Douglas, são terra, trabalho e capital. Então, terra está no sentido amplo de todos os recursos naturais disponíveis para transformar e produzir. Não são todos os recursos naturais da terra, porque existem alguns que não estão disponíveis, não estão acessíveis com a nossa tecnologia. Por exemplo, recursos naturais que estão lá no núcleo da terra. Não tem como, a gente não tem tecnologia para alcançar aqueles recursos naturais. Então, só aquilo que a gente consegue alcançar. Trabalho, a capacidade de transformação e distribuição. Então, o homem vai trabalhar aqueles recursos naturais para tentar gerar valor neles, para que eles sejam mais úteis para a sociedade. E o capital é o recurso monetário, a unidade de troca, o valor, o pagamento, porque ele existe para dar estímulo. Por que o homem vai querer trabalhar além de suas necessidades básicas? É para acumular capital e, em tese, também melhorar o seu bem-estar econômico. Então, o capital vai servir como um estímulo. Eu posso investir numa determinada empresa para ter um retorno econômico dela. Quando eu invisto nela, a empresa vai ter mais condições de buscar tanto aqui trabalho como insumos que em última instância vêm aqui da própria terra, dos próprios recursos naturais. Tá? Atualmente ainda pode ser considerado fatores de produção a tecnologia e a capacidade de gestão. Aí tem uma grande discussão na economia, uns dizem que sim, outros dizem que não. Esses são os três básicos, mas tem autores que incluem esses outros aqui também. Olha só, do ponto A para o ponto B, a economia deixa de produzir 400 computadores para produzir 100 carros. Então, existe aqui um custo de oportunidade. Tá? Para eu produzir mais 400 computadores, mais um carro, perdão, eu deixei de produzir 4 computadores. A ideia é essa. E o contrário também vale. Se eu optar por produzir mais computadores, eu vou deixar de produzir carros. Então, percebam aquela noção que a gente falou em uma das aulas, na aula de trade-off, que sempre vai existir, tá? E eu vou conseguir matematizar isso aí. Então, um carro equivale ao custo de oportunidade de 4 computadores. É importante dizer que o custo de oportunidade muda ao longo da fronteira. Então, se a gente voltar aqui, esse custo de oportunidade de mudar do A para o B não é o mesmo de mudar do F para o A. Então, o custo de oportunidade de um carro tende a ser maior quanto mais a economia produz carros. Então, quando a economia vai nesse sentido, mudar do A para o B vai ter um custo de oportunidade menor do que mudar do B para o E, ou mudar para um ponto aqui no meio, por exemplo, que tem o mesmo aumento de unidade de produção de carro. Quanto mais eu me aproximo do E, mais eu vou estar aumentando esse meu custo de oportunidade. Vai passar de 4 para 5, para 6, para 7, para 8, enfim. Tá? Então, produzir marginalmente cada vez mais vai sendo cada vez mais custoso do ponto de vista econômico. Quando a economia usa a maior parte de seus recursos para produzir computadores, os recursos mais adequados para produzir carro, como a mão de obra qualificada, estão sendo empregados na indústria de computadores. Então, esse é o motivo do aumento do custo de oportunidade pela ótica da demanda. Pela ótica da oferta, é aquela questão das pessoas pensarem nas margens. Então, se os indivíduos já têm um computador, provavelmente ele vai estar menos disposto a comprar outro computador. Por isso que é mais custoso para ele, então vai ter que vender mais barato o computador para conseguir vender para ele. Se está vendendo mais barato, é melhor que talvez a indústria estivesse produzindo carros ao invés de computador. Mas pela lógica da demanda, é isso aqui que funciona. Você tem profissionais de diversas áreas. Então você vai ter engenheiros, por exemplo, que são próprios da construção de computador e próprios da construção de carro. Se toda a economia está voltada para produzir carro, significa que você tem bons engenheiros que produzem computador que estão na indústria automobilística. E seriam mais produtivos, mais eficientes se eles estivessem na indústria de hardwares. O contrário ocorre quando a maior parte dos recursos são para a produção de computador. Então, a lógica é simplesmente a mesma, independente do produto que a gente esteja usando como exemplo. Um avanço tecnológico que aumente a produtividade de computadores provoca uma mudança em toda a fronteira. Isso aqui é interessante, como funciona. Quando eu melhoro a produtividade do computador, eu também consigo melhorar a fronteira para o carro. E aí a gente está lidando com um modelo simplificado, só para 2 itens da economia. Vocês sabem que a economia funciona para vários itens. Então, o avanço em qualquer setor econômico, ele é benéfico para a economia como um todo. Por quê? Ele acaba
favorecendo a maior produtividade de um lado e o custo de oportunidade dela diminui para você também poder aumentar de outro. Esse é o principal benefício do aumento do PIB, quando você aumenta a produtividade, né, advindo do avanço tecnológico. A sociedade poderá disponibilizar mais recursos ao bem-estar das pessoas. Essa é a ideia que está por trás aí de tanto se buscar aumento da produtividade e, na verdade, assim, o que faz deslocar a fronteira é o aumento da produtividade. Tá? O avanço tecnológico é uma das causas do aumento da produtividade. Outra pode ser a capacitação das pessoas. Então, se as pessoas estão mais capacitadas, mesmo que a tecnologia permaneça a mesma, você tem aumento da produtividade e esse mesmo efeito na fronteira acontece. Aí um ponto aqui que não era alcançado na produção eficiente passa a ser alcançado e aí você consegue produzir tantos mais computadores quanto mais carros, mesmo que esse aumento da produtividade tenha acontecido somente com computadores.